Olá, um bom dia para você. O plenário confirmou nesta terça-feira acordo intermediado pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira, entre a Caixa Econômica Federal e a Federação Brasileira das Empresas Lotéricas. Firmado na semana passada, esse acordo reajusta o valor de serviços pagos pela instituição às casas lotéricas pelo recebimento de boletos, faturas e convênios. O acordo beneficia 13 mil lotéricos que atendem a 120 milhões de usuários. É algo extremamente justo, Claro. Houve uma boa negociação, uma negociação é sempre uma negociação, não há perdedor, portanto os lotéricos do Brasil estão de parabéns e vão receber retroativamente os valores que lhes são devidos pela Caixa Econômica e por aqueles que utilizam os serviços, como outros bancos que utilizam os serviços dos lotéricos do Brasil. O plenário aprovou mudanças nas regras de tributação sobre aplicativos de transporte de passageiros. Mais informações na reportagem de Karine Beluso. Os senadores aprovaram uma alteração na dinâmica do recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISS, que é de competência dos municípios. De acordo com o projeto de lei, o tributo vai ser cobrado pela cidade do embarque do usuário de aplicativos como Uber, Cabify e 99, e não mais pelo município onde está sediada a empresa de tecnologia. O objetivo é melhorar a distribuição dos recursos. Trata-se de fazer justiça e distribuição fiscal. Os aplicativos de transporte e outras empresas de economia compartilhada que vão crescer extraordinariamente nos próximos anos, isso no modelo atual tende a produzir uma concentração de arrecadação. O presidente Eunício Oliveira havia assumido o compromisso na última marcha de prefeitos a Brasília de colocar a matéria rapidamente em votação. Nós estamos falando de recursos da ordem de mais de R$ 1 bilhão. Recursos que estão concentrados hoje praticamente na cidade de São Paulo, porque é lá que está a sede fiscal de todas essas companhias que fazem o aplicativo de mobilidade. A proposta segue agora para a Câmara dos Deputados. Na sessão plenária desta terça-feira, o empresário Hudson Leite da Silva tomou posse como senador na vaga de Telmário Mota. Ele é o segundo suplente de Telmário Mota. O primeiro suplente da chapa eleita em 2014, Thierry Pinto, está de licença de 180 dias. Além disso, foram aprovados os nomes de Weber Silone para diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres, Rogério Scarabel Barbosa para diretor da Agência Nacional de Saúde Suplementar e dos diplomatas Alexandre Parola para chefiar a representação brasileira da Organização Mundial do Comércio, a OMC, e Roberto Jaguaribe para embaixador na Alemanha. O presidente do Senado Federal, Eunício Oliveira, foi homenageado ontem à noite na posse de novos defensores públicos federais. Eunício Oliveira foi homenageado na posse de 26 novos defensores públicos federais na sede da Defensoria. O presidente do Senado e do Congresso Nacional recebeu a comenda Santo Ivo, concedida a personalidades que tenham se destacado ou prestado valiosa ajuda na promoção da Defensoria Pública da União. A placa foi entregue pelo Defensor Público Geral Federal, Carlos Eduardo Paz, que elogiou a atuação de Eunício no parlamento. O representante de um poder que precisa sempre estar atento, de ouvidos abertos à população, um poder que vem da legitimidade popular do voto, que é o poder legislativo. Ver hoje um conterrâneo da envergadura do senador Eunício Oliveira presidindo o Congresso Nacional, presidente do Senado Federal, é motivo de muito orgulho para uma região que precisa muito de atenção, assim como outras regiões do país. Em seu discurso, Eunício Oliveira ressaltou a importância do trabalho dos defensores públicos na prestação de serviços aos mais necessitados do país. A garantia do acesso à justiça ainda é uma luta cotidiana, a ser travada todos os dias pelos três poderes, pelas defensorias públicas dos estados e pela Defensoria Pública da União e pela sociedade brasileira. A prestação de serviços judiciais, a resolução pacífica de conflitos e a democratização da justiça
não devem discriminar ninguém. Os defensores públicos são os fiscais dos direitos fundamentais, do devido processo legal e da ampla defesa, repito, dos necessitados. É a nobre missão dos senhores e das senhoras garantir maior acesso de todos, sem distinção, àquela que é a verdadeira mãe, chamada justiça. A Comissão de Assuntos Sociais realiza 2 audiências públicas nesta manhã. A primeira, daqui a pouquinho, às 8h30, em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos, é sobre o envelhecimento da população LGBTI. A outra, logo em seguida, às 9h30, em conjunto com a Comissão de Educação, vai discutir o desenvolvimento de competências sociais e suas implicações para o mercado de trabalho no futuro. É um tema que nunca foi discutido, eu acredito que é de grande interesse, com quais as dificuldades que a população LGBTI enfrenta na medida em que fica mais velha. A CAS, nós postergamos o início para as 9h30 para podermos participar dessa que vai ser sobre o envelhecimento LGBTI às 8h30, e vamos ter uma convidada muito especial, que é uma pessoa muito conhecida na área da educação, que é a doutora Cláudia Costin, que ela já foi secretária de Educação do Rio de Janeiro, ela tem uma parceria forte com a Universidade de Harvard, ela publica muito. Quais são as habilidades que a juventude, as pessoas vão ter que desenvolver para esse novo século na área da educação? Como é que nós preparamos crianças pequenas, adolescentes ou até adultos para um mundo novo, onde as máquinas vão ser diferentes, as características de qualidade exigidas da pessoa humana vão ser totalmente diferentes? Mais de 20 projetos estão na pauta da Comissão de Constituição e Justiça, que vai se reunir logo mais às 10 horas da manhã. O presidente da comissão, o senador Edson Lobão, falou sobre alguns projetos em destaque. Nós temos um novo projeto, que é aquele que estabelece a construção de estabelecimentos penais em todos os municípios brasileiros com mais de 500 mil habitantes. Isso não é a maioria, é a minoria. Mas esses municípios como que sediariam em matéria de abrigo aos detentos por se tratar de um grande município. Nós temos já um sistema de identificação bastante moderno, porém estamos caminhando para centralizar todas as identidades dos brasileiros numa só. Carteira de motorista, título, a própria identidade e outros documentos que viriam na carteira de motorista. Esse é um projeto que está em discussão na Comissão de Justiça e que deveremos dar prioridade a ele, por se tratar realmente de uma iniciativa de grande envergadura. Agora a gente confere a programação de outras comissões do Senado para esta manhã. Às 9 horas, na Comissão de Desenvolvimento Regional, pode ser votado o projeto para isentar impostos de atividades desenvolvidas na Zona Franca Verde, localizada na região norte do país. Às 10 horas, na Comissão de Relações Exteriores, haverá sabatina de diplomatas brasileiros indicados para as embaixadas no Japão e no Equador. Às 10h05, a CPI dos cartões de crédito ouve representantes do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, do Banco Central e do Ministério da Fazenda. Às 11 horas, a Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor pode votar projeto que estabelece regras para a devolução de dinheiro pelo cancelamento de financiamentos imobiliários. E às 11h30, requerimentos para a realização de audiência pública vão ser analisados na Comissão Senado do Futuro. O spread bancário, uma das formas de remuneração do sistema financeiro, foi tema de debate nesta terça-feira na Comissão de Assuntos Econômicos. Foi a terceira de uma série de audiências para discutir o assunto, a pedido do senador Armando Monteiro.
Spread bancário é a diferença entre a remuneração que o banco oferece ao captar recursos e quanto ele cobra para conceder empréstimos. O Brasil tem um histórico de alta rentabilidade do sistema financeiro, com um dos maiores spreads do mundo. Mas, segundo o representante do Ministério da Fazenda, esse quadro está começando a mudar. As coisas estão andando mais ou menos em linha do que a gente esperava. A Selic está caindo, a taxa de inadimplência está caindo, a taxa de juros final ao tomador está caindo. A intensidade dessas quedas que é o motivo do contencioso. A conselheira administrativa do CAD condenou a concentração do poder de mercado na mão de poucos bancos. Para ela, a elevada taxa de juros e o alto spread podem ser reflexos disso. No Brasil, a gente tem 4 grandes bancos que têm um poder de mercado grande, e esse poder de mercado, ele não se dá só de um nível horizontal, banco com banco. Os bancos, não satisfeitos por estarem concentrados no setor bancário mesmo, eles estão entrando no mercado de seguros, no birro de crédito com a GIC, no cartão de crédito e em outros mercados em que, de alguma maneira, eles se alavancam. O representante do Banco Central destacou que as inovações tecnológicas podem reduzir os custos da intermediação financeira, trazendo produtos mais baratos para a sociedade, entre eles, crédito a mais baixo custo. O nosso papel aqui é permitir e facilitar o processo de inovação tecnológica e de negócios no âmbito do sistema financeiro, sempre preservando a questão da segurança e da estabilidade financeira, né? E o objetivo com isso é aumentar a eficiência do sistema financeiro em todas as suas dimensões, na dimensão de competição, na dimensão de redução de custos, na dimensão de inclusão e também de educação financeira. Os debatedores defenderam maior segurança aos empréstimos, como um caminho para a redução dos spreads bancários. Sempre que nós fizermos a coisa certa, que é dar segurança às garantias, o spread cai. Ele ainda é alto? Mas ele cai. Muito possivelmente, se a gente adotar o cadastro positivo, tal qual está descrito no PL 441, a gente possivelmente, em alguns anos, a gente vai ter um menor spread bancário, porque ele ajuda a que haja uma queda estrutural dessa taxa de juros. Começou a valer nesta quarta-feira a lei que torna obrigatória a divulgação de tabela com a evolução do valor da tarifa e do preço praticado pelas concessionárias e prestadores de serviços públicos. A medida foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A nova lei prevê que as empresas deverão publicar na internet a tabela, o valor da tarifa e a evolução dos preços. E o Senado começa a examinar nos próximos dias a medida provisória que define medidas de assistência emergencial para migrantes e imigrantes em situação de vulnerabilidade e em casos de crise humanitária. A matéria foi aprovada ontem pela Câmara dos Deputados e prevê medidas como a atenção à saúde, oferta de atividades educacionais e formação e qualificação profissional. Um dos focos da MP são os imigrantes venezuelanos que têm chegado ao Brasil nos últimos meses. Outra matéria aprovada pelos deputados e a ser examinada pelos senadores é a que proíbe o casamento de menores de 16 anos. Hoje, o Código Civil prevê esse tipo de arranjo como um meio de evitar imposição ou cumprimento de pena criminal ou em caso de gravidez. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.